A paz do Senhor, um bom dia, Feliz Natal. Tivemos uma festa de Natal muito gostosa lá em casa ontem à noite. Eu gostaria de ler Mateus capítulo 2. A partir do versículo 13. Ou a partir do versículo 10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Aqui falando dos magos que visitaram Jesus. E versículo 11 diz: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, tornaram a sua terra por outro caminho. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levantem-se, tomem o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino, a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim cumpriu-se o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Até aí. Eu fiquei pensando sobre essa parte da história, porque aqui nós vemos na hora que os magos vieram visitar ou adorar Jesus, a palavra diz o seguinte: entraram na casa, né? E eu fui ver quanto tempo que passou desde o nascimento de Jesus até que os magos vieram visitar Jesus. E muitos acreditam que foram alguns meses que se passaram, não foi logo depois do nascimento. E por isso que aqui eles dizem, ao entrar na casa, em vez de ao entrar no estábulo, aqui eles dizem, ao entrar na casa. Então aqui você vê que tanto José e Maria, eles já meio que, provavelmente já encontraram um lugar para ficar, e as circunstâncias se melhoraram. E do início do chamado que eles tiveram, José já teve que passar por algumas dificuldades, alguns desafios, não sendo casado com Maria, todo aquele negócio, a dúvida que ele teve, querendo fugir. Anjo veio falar com ele, e daí tiveram que ir para Belém, por causa da lei que eles tinham colocado. E então ele já passou por algumas coisas, e provavelmente nesse momento ele estava bem naquele momento que você diz assim, estamos chegando em casa, tudo está ficando um pouco mais tranquilo. E nessa hora chega, vem mais um sonho, e o anjo de Deus diz: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. E aqui nós vemos que os relatos que nós temos foram relatos que o pessoal que escreveu os evangelhos, eles foram falar com as pessoas para ver como é que aconteceu. Então isso aqui é um relato provavelmente que a Maria passou para Mateus, e nós não vemos uma vez nenhum deles, tanto em Lucas como aqui, nós não vemos eles reclamando, mas nós vemos eles confiando, no momento que ele ouviu o sonho, ele não ficou falando: puxa Deus, eu acabei de achar emprego aqui como carpinteiro, acabei de fazer uns contatos, ele diz: próximo versículo, já ele diz: então ele se levantou, tomou o menino, a sua mãe, durante a noite e partiu para o Egito. Eu vejo que o chamado que os dois tiveram de ter o filho de Jesus como filho, um chamado tão grande, um chamado tão forte,
E muitas vezes nós pensamos que, né, ter um chamado, né, vivendo com Deus, vivendo com Jesus, tendo essa, né, vida dedicada a Jesus, devia ser uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil. E aqui nós vemos que a história de Natal, né, já o nascimento de Jesus, já começa com tantos desafios. Já só para José, né, não foi só para uma cidade vizinha, mas eles tiveram que mudar para um outro país, outra cultura, né? E eu lembro de mudando para o Havaí. No momento estou morando no Havaí, fazem 5 anos agora. Para mim, entender a cultura do Havaí, que é uma cultura totalmente diferente, provavelmente demorou uns 3, 4 anos para, em muitas áreas, tipo, cair a ficha e entender, é assim que eles pensam, assim que eles agem, assim que eles, né, reagem para certas coisas. Uma coisa que eu acho muito, na verdade, uma coisa, né, boa, gostosa, é que no trânsito ninguém buzina. Então, quando você buzina no trânsito, quer dizer que você não é de lá, né? Eles ficam bem tranquilos. Eu lembro que uma vez, amigo meu e eu, a gente estava no semáforo e tentamos arrumar uma coisa no carro e tal, e não percebemos que o sinal, né, tornou verde e, né, continuamos tentando arrumar as coisas no carro, tornou vermelho de novo e ninguém atrás de nós buzinou, porque eles, né, a mentalidade deles é, se eles estão parados, deve ter um motivo, né? Então não vamos estressar eles. E tem várias coisas que as culturas, elas são totalmente diferentes, né? E tanto no positivo como pode ser no negativo também. E aqui nós vemos José, ele mudando, né? Se mudando para o Egito, ele teve que se adaptar de novo a uma cultura completamente nova, né? Linguagem nova, né? Provavelmente teve que arrumar um novo emprego. Eu creio que para carpinteiro provavelmente não é não é algo difícil, né? Creio que todo mundo precisa de carpinteiro. Tanto que eu até acredito que José provavelmente foi um bom carpinteiro, né? Dizem aqui em Mateus 13:55, que as pessoas questionaram a sabedoria e milagres de Jesus, dizendo, não é este o filho do carpinteiro? Então, tipo, ele era conhecido na cidade, né, como um carpinteiro, então ele deve ter tido uma reputação muito boa. Mas é que ele teve que se mudar para uma cidade, para uma cultura completamente nova. E uma das coisas que me impressiona muito, tanto, né, na história dele, como nas histórias que nós vemos das pessoas que tiveram um chamado forte, nas histórias bíblicas, a confiança que essas pessoas têm em Deus, né? E creio que muitas vezes, né, nós não entendemos o que passamos, né, o que acontece na nossa vida, porque, né, Deus nos chama, Deus confirma, Deus abre as portas, Deus nos coloca em certos empregos, né, faz certas coisas em nossas famílias e nós pensamos agora vai dar tudo certo. E aos nossos olhos, de repente, as coisas não estão dando certas, né? E muitas vezes parece que Deus perdeu o controle. E eu lembro que abrindo a loja, a gente tem 4 lojas de surf e skate, e a primeira loja que nós abrimos aqui em Munique, eu lembro que teve uma fase que parecia que tudo estava dando errado, né? Eu lembro que teve noites que eu fechava a loja e chorava porque parecia que realmente, tipo, Deus tinha confirmado, mas meio que perdido o controle. Tantas contas para pagar e tantas, né, coisas que não estavam andando do jeito que a gente tinha sonhado. Mas hoje eu vejo, olhando para trás, eu vejo que aquela época era uma época que Deus teve que me ensinar certas coisas. E teve que me ensinar tanto confiar nele nessas situações, né? Não olhar para as circunstâncias, mas olhar para né, o Deus que nós servimos, né? E tanto saber que até a palavra diz, né, que tudo coopera para o bem para aqueles que amam a Deus. Então, tipo,
eu creio que muitas vezes nós esquecemos de olhar para aquele que está, né, que nos chamou, e nós olhamos para as circunstâncias. Até estava conversando com meu pai que, mudando para Havaí, eu passei por uma fase bem difícil, até na igreja onde eu estou servindo como líder de jovens. E foi uma fase super difícil. Coisas que eu nunca tinha passado antes, foram muitos mal entendidos e, né, algumas coisas que, né, foram pesadas. Só que ao mesmo tempo, olhando para trás agora, eu, né, decidi permanecer na mesma igreja e continuar servindo. E hoje eu vejo que, né, Deus, ele me ensinou algo que eu nunca poderia ter aprendido em nenhuma universidade, nunca poderia ter aprendido através de um livro, mas Deus teve que me, né, guiar, né, através daquela situação, para que eu pudesse aprender aquela uma lição que Ele tinha para a minha vida. Então, o que eu quero, né, colocar nos nossos corações, né, ministrar os nossos corações nessa manhã, é que nós possamos, mesmo quando nós temos a impressão que né, Deus parece que perdeu o controle, né, as coisas não estão andando do jeito que nós imaginávamos, sonhávamos, né, parece que estamos perdendo certas coisas, né, as coisas não estão do jeito que nós queríamos, que nós possamos confiar nele, sabendo que até, né, menino Jesus teve que passar por várias coisas que provavelmente os pais não esperavam. Creio que naquele dia onde Maria recebeu a mensagem, né, através do anjo, eu creio que ela não imaginava que tudo isso acontecesse com ela. Mas provavelmente, olhando para trás, ela deve ter visto como Deus tem cuidado dela em todas essas situações, né? Até a palavra diz que ela guardava todas as palavras e tudo o que acontecia no coração dela. Então, que nós possamos ter essa mesma, né, postura, essa mesma essa mesma confiança em Deus, né, sabendo que independente das circunstâncias, que nós sabemos que Deus, ele está no controle, né? Em Salmo 62, versículo 5, diz o seguinte: descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Eu acho tão bonito como o salmista aqui, ele diz, descanse somente, né? Esse versículo 6, somente ele é a rocha. E, né, não serei abalado. A minha salvação, a minha honra de Deus dependem, né? Que nós possamos ter esse, né, ser dependente de Deus da mesma forma como o salmista aqui descreve. Eu acho tão bonito também quando nós vemos quem escreve esse salmo, né? Sendo um salmo de Davi, nós sabemos que Davi passou por tantas situações tão, né, difíceis, perigosas, e sabendo que ele diz, ó, uma coisa que aprendi na minha vida, sendo, né, um pastor, sendo rei, tendo que fugir, né, entrando em guerra, uma das coisas que eu aprendi em minha vida é isso, que a minha alma somente descansa em Deus, né? É só Ele que é a minha rocha, é dele que eu dependo. Então, que nós possamos ter, né, ler essas palavras, ler essas histórias e entender que essas pessoas aprenderam essa história e aprender com eles, né? Que vale a pena, né, passar por essas situações com essa postura nos nossos corações, que Ele está no controle, deve estar nos ensinando alguma coisa, deve estar nos protegendo de alguma coisa, deve estar nos guiando, né, para o lugar mesmo, talvez não sendo o caminho que nós imaginávamos, né, mas Deus está no controle e vale a pena confiar em Deus. Amém? Querido Pai, Deus, eu te agradeço,
Senhor, pelo privilégio que temos de poder confiar em Ti, viver contigo, Senhor. Senhor, de Te conhecer, saber que, Senhor, Tu estás no controle, Senhor. Te peço de todo o coração, onde nós perdemos essa fé, essa esperança, que nós possamos, Senhor, que Tu possa estar enchendo os nossos corações novamente com o Teu amor, que nós possamos saber, Senhor, ter essa certeza de que nós podemos confiar em Ti de todo o nosso coração, Senhor. Senhor, independente da circunstância, independente, Senhor, dos problemas, dos desafios, Senhor, da situação da nossa família, do trabalho, Senhor, independente do que for, Senhor, que nós possamos ter essa certeza de que 100% da nossa vida nós podemos confiar em Ti, Senhor. Te peço de todo o coração, Senhor, onde nós não cremos, que Tu possa estar enchendo os nossos corações novamente com fé, Senhor. E que nós possamos em todos os momentos olhar, Senhor, para Ti, Senhor, sabendo que Tu estás no controle. Em nome de Jesus. Amém.